Qual a melhor ou quais as 5 melhores bicicletas de estrada para ti aí que está querendo começar a pedalar na modalidade, de repente para complementar o teu treino de mountain bike ou talvez porque tu tá querendo realmente entrar no mundo do ciclismo, mas não no âmbito das mountain bikes. No vídeo de hoje eu vou te mostrar então esses 5 modelos e é óbvio que eu também vou te dizer qual é o mais interessante e qual é o menos interessante deles, para que tu faça uma escolha o mais coerente possível. Então, bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e, como eu disse já de forma o mais completa possível aqui na introdução, eu vou mostrar para vocês quais as 5 melhores e principais, vamos dizer assim, bicicletas de estrada. E assim, embora no título esteja aí bicicletas de entrada, né, não são valores acessíveis. Pra gente que é acostumado com mountain bike, né, que uma MTB de entrada começa aí 2.500, 3.000, já consegue uma bike bem legal. No ciclismo de estrada a gente tem mais ou menos o dobro. Então, claro, existem algumas marcas, como a Caloi, por exemplo, que possuem bicicletas de estrada mais acessíveis. E se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários que eu posso trazer uma análise mais específica destes modelos. Por quê? Porque não existem 5 opções aqui no Brasil de bicicletas de estrada abaixo do que eu vou trazer aqui. Então eu considero que as bicicletas de estrada de entrada, né, as road, as speed de entrada que a gente tem nacionais, são as aqui da lista. Existem versões mais acessíveis, mas aí já fica naquela questão de uma bicicleta básica demais, por mais que tu não vai exigir tanto desempenho. Porque assim, né, mountain bike a gente sabe que a galera compra bike de entrada até mesmo para ir trabalhar, para deslocamento e assim por diante. Speed, road, o pessoal já compra realmente para pedalar na modalidade, ou seja, para praticar o ciclismo de estrada. E aí existem alguns parâmetros mínimos, digamos assim, que essas bicicletas aqui já atendem. Então os preços ficam entre os 5 e os 6 mil reais, e a gente vai começar aqui, claro, com a menos interessante, que não é ruim. Na verdade, é uma bicicleta sim, bem bacana, mas a gente vai ver alguns pontos negativos dela e por que, né, que ela fica em última opção. É a bicicleta Audax Ventus 1000, que tem o preço sugerido no próprio site, isso é importante. Sempre os preços aqui trazidos são os dos sites, né? Então se a Audax diz que custa 5,5, não me interessa se na loja da tua região tá por 3 ou por 10. O preço que a Audax diz é 5,5. E aí assim, a bike que ficou em segundo lugar custa 5.700. Se tu achou ela por 4,5, é óbvio que ela é mais interessante do que a primeira, porque o custo-benefício, que é o foco aqui desse vídeo, dessa bicicleta vai ser melhor porque ela está custando muito mais barato. Mas os valores balizados aqui são os fornecidos no site de cada fabricante. Beleza? Então ela custa R$ 5.499, vem com quadro em alumínio 6061 com tratamento T6, cabeamento interno, aí a caixa de direção é over e é a única daqui dessa lista que é over a caixa de direção com eixo traseiro QR, tem uma geometria Endurance, vem com garfo Ventus 1000 de alumínio 6061, vem com freio a disco mecânico Turney TX805, e aqui eu levanto uma questão, porque assim, existe o TX805, até onde eu me lembre, né, que ele é para road, porém existe também o TX805 de MTB. E o freio de MTB não funciona no STI, na pinça, digamos assim, no lugar da pinça, de um freio de estrada, porque a puxada do cabo é diferente. Então, freio de MTB apenas para MTB e freio de Speed apenas para Speed. Então, fica este porém, digamos assim, né? Os discos não são informados, ela vem com trocadores Shimano Claris R2000 de 16 velocidades. O câmbio dianteiro é um Claris R2000 de 2 velocidades, o traseiro também Claris R2000, aí ela vem com um cassete HG50 que também é Claris de 11,34 dentes com 8 velocidades, o que não entrega um escalonamento tão bom, né? Porque para MTB a gente precisa de escalonamento, mas principalmente de range, que é a capacidade redutiva e a capacidade de velocidade final da bicicleta. No ciclismo de estrada, o escalonamento é mais importante do que o range. Primeiro, porque tu já é um pouco mais acostumado, digamos assim, a própria bicicleta, ela exige
não vou dizer um esforço menor, mas é mais fácil de tu usar uma marcha mais pesada numa bike de estrada do que no MTB. Então, o escalonamento, para que tu mantenha uma cadência coerente e consiga aproveitar melhor a tua energia, é mais importante no ciclismo de estrada. E aqui o escalonamento ele não é tão ruim, mas em 8 velocidades, todo mundo que anda me fala que 11,32, assim, ó, estourando 11,30 é o ideal. Aqui a gente tem 11,34. A corrente não fala nada, só diz que é uma corrente indexada fina de 7 velocidades. Corrente de 7 e de 8 são iguais, então tudo certo, funciona, mas mostra já que nem era para ser essa corrente, deveria ser outra. Pé de vela, aí já vem também um Claris R2050 34 nas coroas, né? Ela vem com um aro Audax Ventus 1000, o raio dela é de aço, não é de inox. Vem com um cubo de alumínio com 32 furos, pneu Shaoyang Kestrel de 28C, né, 28 de largura. O guidão dela é um de alumínio com 420 mm e a mesinha de alumínio com 90 mm. O selim dela é um Velo 1635 e o peso não é informado. Então, graças ao quadro ser over, já que todos os demais aqui são tapered pelo mesmo valor, ela tem essa questão do freio que pode não ser realmente um freio tão funcional, né? Pode vir com um freio de MTB que não vai funcionar direito na road. Tem a questão do raio de aço, tem a própria questão do escalonamento do cassete, né? Então, esse conjunto de fatores, como também, claro, não informar o peso, faz com que ela seja a opção menos interessante aqui da lista, embora, eu confesso, ache uma das mais bonitas. Então, assim, ó, para quem não manja muito dos grupos de estrada, né, principalmente nessas bikes de entrada, assim, o grupo mais básico que existe, assim como no MTB, é o Tourney, porém o Tourney é road, né, Tourney de estrada. Aí depois a gente tem o Claris, aí a gente tem o Sora, Tiagra e assim por diante, mas principalmente do Sora para baixo, que são os grupos de entrada, né? Do Tiagra para cima já é intermediário e aí high-end. A nossa quarta melhor bicicleta aqui, né, é a Oggi Veloce Disc. Ela é uma bicicleta um pouco contraditória, né? Ela vem custando R$ 5.390, vem com um quadro que a Oggi só diz ser de alumínio hidroformado, porém já é tapered, embora QR, mas tem o cabeamento externo, o que assim, galera, para MTB o cabeamento interno faz mais diferença, mas hoje em dia, 2023, uma bike desse nível aí, né, mais de R$ 5.000, com cabo externo, cara, assim, é triste, é bem triste, né, característica de bike muito simples. Ela vem com geometria também Endurance, vem com o garfo, aí já um Oggi Carbon Disc Tapered, né, ou seja, o melhor garfo aqui da lista, vem com o freio Claris R317 a disco, 317, perdão, a disco mecânico, não informa quais são os discos, vem com transmissão também Claris R2000 fechada, 16 velocidades, então trocador, né, o STI, com câmbio dianteiro e traseiro também Claris R2000, aí ela já vem com um cassete HG50 1132 ao invés de 1134 de 8 velocidades, vem com corrente HG40 de 8V, vem com pé de vela também da série Claris aí, aliás, isso, da série Claris RS250 34 também nas coroas, vem com aro aero de 32 furos, raio de inox, cubo Claris 2000, pneu Kenda Quick Tendril de 32 de largura, o que para speed é muita coisa, até tem gente que acha que essa bike é grável, mas não, galera, ela tem geometria, design, tudo de speed, só que ela tem um clearance para o pneu bem maior, então passa ali até 35 pelo que me foi informado, o que é um pneu já realmente de grável. Para speed hoje, todo mundo que anda, assim, que pedala bastante, tem experiência e tal, com quem eu converso, né, diz que o pneu top é 25, 28. Menos que 25 a bike fica dura e mais que 28 a bike fica pesada. Então 32 aqui é um pneu mais realmente para grável, para uma estrada acidentada, por exemplo, é quase que um ciclocross, do que para uma speed. Ela vem com guidão Oggi de alumínio 420 mm, mesinha Oggi de 100 mm, o selim diz apenas que é road, né? Ou seja, só para dizer que tem, e o peso dela é 11,7 kg, sendo o peso maior informado aqui na lista. Então, assim, é uma bike legal? Sim, vem com um grupo completo, Claris R2000, inclusive os freios, né, o que obviamente é um grupo de entrada muito bom. Já vem com escalonamento ok no cassete, não é tão bom quanto eu falei que deveria ser, né, mas é um escalonamento bom, porém roda dela não é muito boa. O pneu é grande demais, ela vem com um selim que não fala praticamente nada e mesmo vindo com garfo em fibra de carbono,
ela é a bicicleta mais pesada aqui da lista, com quase 12 quilos. Galera, assim, 12 quilos tem bike de 8 mil reais, que não é tão mais caro assim do que essa bicicleta, de MTB, que tem 12 quilos. Então a gente está falando de uma Speed com peso quase de uma MTB. Isso é realmente um ponto bem negativo aí para hoje. E como eu falei, né, já vem com garfo em fibra de carbono, então já meio que anula essa facilidade de redução de peso. Agora vamos para a medalha de bronze aqui, a nossa terceira melhor opção, e realmente eu acho que é uma bike bem coerente, é a Caloi Strada, tá? Como eu falei, tem a Caloi 10, que custa ali em torno de 2 mil reais, né? Mas a Caloi Strada realmente é a Speed de entrada. A Caloi 10 ela é mais como uma Speed baixo custo, digamos assim. A Caloi Strada vem custando R$ 5.399,99, 5.400, né? Vem com quadro em alumínio 6061, ele é tratado, é tapered, também tem o eixo QR e também tem o cabeamento externo, né? O que é um ponto realmente fraco. Ela vem com geometria também Endurance, vem com garfo apenas em alumínio, o freio dela não é a disco, é de aro, porém um ProMax RC481, que eu vejo bastante elogios, obviamente não em forma disco porque o freio é de aro, né? Ela vem com transmissão também Claris de 16 velocidades fechada, com STI, câmbio dianteiro e traseiro, cassete HG50 1132 de 8 velocidades, corrente já é uma KMC de 8VHG71, vem com pé de vela da FSA modelo Tempo com 5034, o aro é de alumínio, raio de inox, o cubo aí já é um Sora, ou seja, um passo acima, né, do Claris modelo RS 300, vem com pneu V-Rubber 319 23C, então fica naquela questão de uma bike um pouco dura, né, um pouco mais desconfortável, se fosse 25 seria melhor. O guidão é de alumínio 400mm, a mesinha é de alumínio com 100mm e o selim é um Selle Royal, porém ela é a bicicleta aqui com o menor peso de todos, pesando apenas 9,5 kg. Galera, são 2,2 kg mais leve do que a Ogi, tendo basicamente o mesmo grupo e tudo mais. Eu particularmente, assim, Júnior falando agora, né, daria preferência para uma bicicleta com freio a disco do que freio no aro. Não porque o freio no aro seja ruim. Esse freio, embora é de entrada, eu vejo bastante elogio, o pessoal que usa e tal gosta bastante. Até tem muita gente que fala que para Speed é melhor um bom freio de aro do que um freio a disco qualquer. E tá certo, até por questão de peso, porque o freio de aro é mais leve. Porém, hoje em dia, a gente tá sempre querendo bicicleta com margem de upgrade, né? Então a gente sempre quer uma bike que dê para mexer com uma certa tranquilidade, que tem uma longevidade boa. Então ter um bom frame set, que é o kit de quadro, né? Quadro, garfo e assim por diante, capacidade de pneu e tudo mais, é interessante para fazer um upgrade mais assertivo. E galera, assim como nas MTB o freio a disco dominou e é só o que existe hoje, eu tenho para mim que os freios de aro nas road, com o passar do tempo, também serão descartados, porque o freio a disco ele tem uma performance melhor e quanto ao peso já estão conseguindo corrigir para que tenha um peso também muito bom. Então não tem aquele problema de passa numa poça d'água, por exemplo, com resíduo de óleo ou qualquer coisa do tipo, pegou essa sujeira no aro, tu fica basicamente sem freio, né? Já a disco não, porque a distância do chão até o disco é muito maior. Mas realmente essa Caloi Strada nesse preço de 5.400 tá bem interessante. E agora, a nossa segunda melhor opção aqui é a Sense Criterium Comp. Ela custa, basicamente aqui a mais cara da lista, né? Ela custa R$ 5.990, porém ela vem com um quadro em alumínio SL, que diz ser super light. E aí, olha só, já aproveita, se tu ainda não se inscreveu, te inscreve aqui e depois que eu terminar as configurações, que eu te falar o peso dessa bicicleta, coloca nos comentários se tu concorda que esse quadro é super light ou se tu acha que ele não é tão super light assim. Vamos lá. Quadro em alumínio super light 6061 com tratamento térmico T4 e T6, ele tem dupla espessura, é tapered, tem cabeamento interno e o eixo também QR. Geometria também Endurance, vem com um garfo de alumínio da Sense tapered, freio a disco mecânico R317, disco RT30 sim de MTB com 160mm de diâmetro, trocadores, né, grupo completo Claris R2000 de 16 velocidades, cassete HG50 1134 de 8V, corrente KMC Z8, vem com pé de vela também RS200 5034 nas coroas,
aro Sense Disc 700 com raio Sapling Leader, que é tranquilamente o melhor raio que temos aqui, com cubo Shimano RM35 de 28 furos. Vem com pneu Shaoyang Viper Training de 23 ou de 28C. Aqui assim, 28C é melhor do que o 23, né? Pelo que eu vejo a galera comentando, mas obviamente pode vir com a opção de 23. O Shaoyang Viper Training é um pneu de entrada, vejo também bastante elogios, o pessoal que usa diz que é um pneu bem honesto, então eu acredito que essa bicicleta vindo com o pneu Shaoyang Viper Training com 28 de largura é uma combinação muito interessante, principalmente para quem está querendo começar na modalidade. Guidão Sentec 420mm, mesa Sentec RS2 de 100mm, o selim é um CL Royal Avil, ou Avil, enfim, e o peso da bicicleta é de 11,5 kg. Ou seja, será que o quadro realmente é super light? Imagina se não fosse, né? É isso que eu penso, que, cara, é a segunda bike mais pesada da lista, né? E é bem pesada. É uma diferença de 2 kg para Caloi Estrada, por exemplo. Aí, claro, como eu falei, os discos são de MTB, isso pesa. Os pneus podem pesar mais aí do que os V-Rubber. Tem uma série de fatores, o próprio quadro e tal. Então, é uma bike bem montada, mas peso é importante. Então ela é coerente, porém pode ser que dependendo do caso, dependendo do uso, dependendo da região onde tu mora e assim por diante, né, a Caloi Estrada seja até mais interessante. E assim, ó, para quem não entende muito de geometria de speed, né, porque na MTB a gente fala geometria comfort, geometria mista, geometria race, down country, tudo isso não existe na speed. O que existe são geometrias mais aero, ou seja, uma bike mais para andar no plano, né? Existe as geometrias mais escaladoras, que são bicicletas que o nome já diz, né? Bicicleta mais para subida de serra, por exemplo, e as endurance, que são bicicletas, claro, aí também tem as triathlon, né? As TT, mas é basicamente outra modalidade. A endurance, que é a geometria maior, assim, que mais é comum em bicicletas desse nível, é uma geometria onde ela tende a ser boa para tudo. Ela não te prejudica para subida, ela é boa para andar no plano, ela não tem uma postura, né, uma ciclística tão agressiva quanto a speed normalmente exige numa aero, por exemplo. Então ela te deixa um pouco mais confortável para te fazer pedal de 100, 150 km e assim por diante. Então para quem está começando, o ideal é realmente começar por uma geometria endurance, e aqui todas elas vêm, inclusive a nossa melhor aqui da lista, que é a TSW TR10. E a TSW tem a TR30, que é um pouco mais barata, mas a TR10, né, com R$ 5.490, é uma bicicleta que realmente vale bastante a pena. Ela vem com um quadro de alumínio 6061, tapered, eixo QR e o cabeamento interno. Geometria, como eu disse, é endurance. Vem com um garfo TSW TR, né, do TR10 de alumínio tapered, vem com disco mecânico, né, os freios a disco mecânico R317, disco também de MTB RT10 da Shimano com 160mm, porém o grupo é um Shimano Sora completo, ou seja, STI Sora R3000 de 18 velocidades, câmbio dianteiro R3000 de 2 velocidades e o traseiro um R3000 de 9 velocidades. O cassete é um HG200 que é de MTB 1136 de 9 velocidades. Então aqui nesse caso também o escolamento não é o ponto forte dessa transmissão, mas como ela tem já um grupo de 9, etc., o escolamento não fica tão ruim assim. Então o 1136 fosse um 1134, até mesmo um 1132, seria ainda melhor, mas o 1136 fica ali no limiar entre um escalamento ruim. Então é um ponto também positivo. KMC 9V na corrente. O pé de vela é um Shimano R345, que é da série Sora 5034 nas coroas, e aqui vem o primeiro ponto de incongruência dessa bicicleta, que aparentemente parecia algo bom, mas não é. O aro é um WTB, o que, assim, não é de speed, é um aro de mountain bike. Ele tem 23mm interno e é aconselhado para pneus entre 30 e 64 milímetros, ou seja, dá para usar na speed? Dá, mas é um aro mais focado para gravel, né, porque o pneu mínimo exigido para ele é de 30, do que para speed. Então é um aro de MTB que funciona para gravel. Para speed pode ser um pouco ruim. Isso apenas por conta da largura? Não, mas também por causa do peso, porque WTB é um aro robusto, é um aro feito para tomar porrada, o que speed obviamente não tem nada a ver com a história. Então tu tá colocando, é como tu colocar, por exemplo, um aro Strike, né, ou um Extreme
da Visan numa bike de estrada. Não é para isso. O aro de estrada da Visan é o Spin, e aí tem alguns outros lá, né? Enfim, os raios são de aço, também um ponto negativo. Cubo TX505, que também aí é de MTB de 32 furos. Pneu aí é um Aris 700 por 28 em Kevlar, ou seja, mesmo sendo um pneu bom, né, que é entre 25 e 28, ele ainda é estreito para o aro. Então isso talvez cause algum problema, tá? Ela vem com guidão X-Time 420mm, a mesinha é uma X-Time de alumínio com 100mm, o selim é um TSW vazado e o peso da bicicleta eu acho que é coerente, dado tudo isso que eu acabei de falar, com 10 kg 540 gramas. Então assim, o ponto mais fraco que vocês puderam ver de todas as bicicletas são as rodas, inclusive aqui dessa TSW. Então ela vem com um aro e cubo de MTB e raio de aço. Porém roda, galera, como eu disse, né? Desde a primeira, a TSW, até a última aqui da lista, são rodas fracas. São rodas que eu sugiro que conforme tu vai evoluindo no esporte, seja o teu primeiro upgrade. Não seja cassete, não seja corrente, pé de vela, freio, nada. Troca primeiro as rodas. Claro que, melhorar o selim, melhorar a fita de guidão, tudo isso daí para melhorar a tua ergonomia, com certeza é extremamente válido. Não adianta nada ter uma bike extremamente leve, competitiva e assim por diante, e o teu encaixe nela não ser bom. Então é muito importante que seja feito até mesmo o bike fit, né? Mas o upgrade de componente mesmo, de melhorar a bicicleta, primeiro de tudo em todas, roda. E aí sim, essa TSW com uma roda coerente para speed, uma roda de speed de verdade, com certeza vai ser uma bicicleta muito interessante e aí tu pode chegar ainda mais perto dos 10 quilos com ela. Então sim, sem dúvida nenhuma, de todas aqui da lista, essa TSW é a que eu compraria. Agora faz o seguinte, ó. Primeiro, se tu tem ou teve alguma dessas bicicletas, conta pra nós aqui nos comentários como foi ou como tem sido a experiência de uso, porque é importante pra mim e pra todos os outros que estão aqui assistindo. E se tu chegou no final desse vídeo e ainda não se inscreveu, primeiro, o link de todas as bicicletas dos sites, né, estão aqui na descrição do vídeo. E segundo, clica nessa bolinha para se inscrever, tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. Próximo vídeo de top 5 é de mountain bike, depois speed, mountain bike, speed, a gente vai intercalando até chegarmos nos valores astronômicos que temos hoje em dia. Muito obrigado pela tua parceria, te vejo no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.